Mais uma vez, seja bem-vindo, mais uma live que eu estarei falando de um assunto não muito novo e particularmente eu já postei um vídeo no YouTube que fala sobre a guerra espiritual, apesar de que o vídeo lá não está completo porque só coloquei a parte 2. Aqui estarei dando alguns esclarecimentos a respeito deste tema. Estaremos vendo a diferença entre a guerra espiritual e a batalha espiritual. Nos esperando um texto bíblico que está no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Nós vamos orar um pouco, pedir que o Espírito Santo venha conduzir essa live, a fim de que seja edificante, tanto para mim, tanto para você, porque a palavra diz que a palavra é maior do que o profeta, aquele que anuncia a mensagem primeiro, o que recebe, que deve ser edificado primeiro, e assim tem como edificar os outros. Por isso é que se diz que todo aquele que aponta o dedo, os outros dedos apontam a ele, significa que ele deve ser edificado muito mais ainda, para que assim possa também fazer com que os outros tenham proveito. E nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nesta hora, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Espírito de Deus soberano, Espírito de Deus bendito, Espírito de Deus vivo, em nome e no sangue do Senhor Jesus, venha nos esclarecer mais e mais a respeito da guerra, das batalhas espirituais, nos quais nós estamos envolvidos, nos quais nós precisamos entrar e vencer, rompendo todas as redes satânicas que tanto existem, que estão prendendo várias vidas ao inferno, e tem muitas vidas que estão sendo assombradas, estão sendo expostas a essa guerra, ou estão expostas a essa batalha, mas que não estão correspondendo, não estão fazendo absolutamente nada, porque não conhecem a origem, não conhecem o ponto, não sabem como reagir a tantas guerras que estão enfrentando. Eu te agradeço e te louvo por esta oportunidade, em nome e no sangue do Senhor Jesus. Fale conosco, Espírito Santo, no santíssimo nome de Jesus. Amém. Então, o que nós precisamos saber é que a guerra espiritual é uma guerra que praticamente está declarada para todo aquele que está vivo. Amém? E praticamente todos nós estamos em guerra, mas alguns estão em batalha. Estão em batalha, aqueles que já estão posicionados, estão lutando, estão pelejando pelas suas vidas, porque já reconhecem que a sua luta ou a sua guerra é espiritual, não é carnal. E nós podemos confirmar isso voltando um pouco só para a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Aqui tem uma confirmação do que nós estaremos aqui a falar, em nome do Senhor Jesus, para podermos compreender a origem desta guerra, porque por causa de não compreender a origem desta guerra, muitos acabam lutando com armas humanas, outros acabam lutando até com a própria força mesmo. Vamos ver aqui no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Então, com base neste texto, você pode compreender que realmente essa guerra existe. Essas batalhas que a maior parte das pessoas tratam ou decifram como se fossem dificuldades, na verdade são lutas espirituais que têm origem nas dimensões espirituais. Muitas destas guerras são geradas no seio da família. Eu estive a falar num vídeo acerca do livro da condenação, apesar de que só de alguns detalhes
na descrição, não pude falar desse assunto no vídeo, de que existe o livro da condenação, e é por isso que nós lemos algo interessante na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, que é um texto também muito conhecido. Vamos ler aqui para podermos entender este assunto na sua plenitude, sem querer ter nenhuma dúvida. Vamos ler juntos aqui, mais uma vez, no livro de Romanos capítulo 8, que tem como epígrafo a vida pelo Espírito. Dizem-se, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, por que esse texto diz que já não há mais condenação? Eu já vou falar aqui que existe o livro da condenação das almas, que é um livro satânico no qual os nomes de toda a família são colocados lá. Como eu sempre digo para algumas pessoas, existe um agente satânico em cada família, 1 a 3 agentes satânicos que trabalham em cada família. E esses são responsáveis por apresentar ao domínio espiritual das trevas toda a família. E é por isso que todo aquele que também se converte para Jesus também é responsável por apresentar todos os membros da família para Jesus, para que assim possam se converter. E é por isso que quando Jesus vem para morrer por nós, esse texto é esclarecedor, ou seja, já não há mais condenação para aqueles que já estão em Cristo Jesus, porque já não estão mais no livro da condenação, mas estes passam a pertencer ao livro da vida. Esses são escritos no livro da vida, e é por isso são apagados no livro da condenação. Amém? E é por isso que, reconhecendo isto, no livro da condenação não simplesmente tem o nome, mas também tem o tipo de pecado ou o tipo de laço no qual a pessoa será condenada ou será acusada nas dimensões espirituais, porque os espíritos na dimensão espiritual, no físico, os agentes da família que apresentam os espíritos, e os espíritos, por sua vez, apresentam as acusações diante da presença de Deus. E tudo que os espíritos trabalham na vida da pessoa é conforme a apresentação que é feita. E é por isso que, se corrermos um pouco para o livro de Jó, vamos ver que Jó vivia uma vida bem sossegada, nem sabia que existiam as batalhas, ou as lutas, ou as guerras espirituais, mas ele só ficou sabendo praticamente no fim das suas lutas. Mas olha o que acontece, mais engraçado, neste confronto espiritual todo. Tem alguns detalhes esclarecedores que nos ajudam a compreender melhor onde é que começam essas lutas. Mas vamos ler aqui juntos o livro de Jó. Olha só, vamos começar do versículo 6 do capítulo 1, que tem como epígrafo a primeira aprovação de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele e da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estenda a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Então, a continuidade da história eu sei que você sabe e poderá ler mais no primeiro capítulo de Jó em diante. Você poderá perceber as coisas que aconteceram na vida de Jó. Então tudo começou com uma simples apresentação da vida de Jó diante do altar de Deus, e Satanás veio com uma acusação falsa de que Jó servia a Deus de balde. Olha só, Jó era um homem íntegro, reto diante da presença de Deus. Imagina ele que se separava completamente do pecado para não pecar contra Deus. E imagina aqueles que estão ou vivem em pecado, como é que a vida deles é apresentada diante de Deus. Porque quando eles conseguem achar uma brecha na qual o sangue de Jesus não cobre, ou seja, existe uma muralha sempre para aquele que é cristão. A vida do cristão está coberta por uma muralha espiritual.
no qual quando a pessoa peca é como se fosse uma pequena brecha, uma pequena racha, no qual o mal continuamente, como diz a palavra de Deus, que se nasce como um leão, ele vai sondando sempre para ver se aquela brecha continua intacta ou não. E quando encontra essa brecha, enquanto não está intacta, ou quando encontra uma brecha nessa muralha, é a partir deste ponto onde ele consegue entrar, é a partir daí onde ele consegue comissionar espíritos. E se ele apresenta a vida de alguém diante da presença de Deus, e essa brecha se torna clara, praticamente acontece aquilo que Paulo disse, que muitas das pessoas são entregues nas mãos de Satanás. E ele consegue trabalhar essa vida até que essa vida possa morrer espiritualmente. Amém? E essa é a guerra que nós enfrentamos todos os dias. Muitos dos problemas que nós enfrentamos são as guerras espirituais que nós enfrentamos. E por isso que no texto que nós lemos, nós vimos que há várias maneiras de se defender. Precisamos praticamente da completa armadura, porque os ataques eles já atacam praticamente todos os pontos do corpo humano. O corpo humano é como se fosse uma casa, e qualquer casa que tenha algum ponto onde possa entrar alguma coisa poderá entrar. Se é um ponto, se é uma brecha suficiente para entrar um rato, vai entrar um rato. Se é uma brecha o suficiente para entrar uma formiga, vai entrar uma formiga. Se é o suficiente para entrar uma barata, vai entrar uma barata, assim sucessivamente. Assim é o nosso corpo como uma casa. O mal sempre procura brecha de cima para baixo, desde a cabeça, que quer atingir o que nós chamamos de trono da nossa vida. O trono da nossa vida é a nossa mente, porque é na nossa mente onde nós coroamos o nosso corpo, a nossa vida com qualquer coisa que nós apreciamos, almejamos ou desejamos. E se coroamos a nossa vida com o que é deste mundo, praticamente o mal também estará trabalhando exatamente nesta coroa. Amém? Então, precisamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Precisamos pensar naquilo que a Bíblia nos diz. Precisamos meditar continuamente na palavra e depositamos toda a nossa esperança em Deus. E assim o mal não conseguirá achar nenhuma brecha para entrar na nossa cabeça e começar a ministrar. Amém? E também precisamos proteger o nosso coração, como diz a palavra de Deus. Acima de tudo, proteja o seu coração, do qual derivam todas as fontes da vida. Porque no nosso coração, que é como se fosse uma torneira no qual jorra água viva, que é a palavra de Deus que está em nós. Para aquele que tem Jesus, praticamente tudo que ele anuncia, tudo que sai da sua boca é Jesus. E é por isso que Jesus disse que toda pessoa tira da sua boca o que tem no seu tesouro. Se é coisas más que tem no seu tesouro, que é seu coração, vai tirando coisas más. E se não tiver a couraça da justiça, a couraça das boas obras, praticamente esta pessoa terá mágoa, ódio, ressentimento no coração. Viverá refletindo no passado, caindo no passado, vivendo o passado, mesmo estando no presente. E se há alguma condenação que for escrita no livro da condenação, a pessoa estará vivendo exatamente aquilo que está escrito. Se é para viver a beber, a pessoa vai viver a beber, porque no livro da condenação o seu nome está lá e a sua devida condenação. Mas quando essa pessoa é liberta e passa a pertencer ao livro da vida, significa que fonte de águas vivas fluirão dessa pessoa. E por isso precisamos da couraça da justiça. Amém? E tem o cinto da verdade, que é que firma os nossos lombos, firma os nossos pés, firma a nossa esperança, firma o nosso foco na verdade. Porque aquele que está na mentira é aquele que acredita que está bem, mesmo não estando bem. Aquele que está na mentira é aquele que acredita que está certo, mesmo não estando certo. É aquele que acredita que está salvo enquanto está perdido. Esse não tem cinto da verdade. É como um soldado que entra na batalha sem cinto e durante a batalha corre o risco de a roupa cair e ficar nu. E quando fica nu não terá tempo já para lutar, terá tempo para puxar as calças. E praticamente essa pessoa já está derrotada. E quem não está na verdade ou está na mentira, mesmo achando que está na verdade. Isso acontece para muitas pessoas que estão nas seitas, acham que estão na verdade, enquanto não. É quem perde sem perceber que está a perder, ou quem perde mesmo a ver. Amém? E tem as botas da pregação do Evangelho da Paz. Aquele que tem as botas, aquele que calçou as botas, é aquele que anda seguro. Aquele que não tem botas, mesmo onde tem fogo, passa por cima do fogo. Seus pés queimam. E seus pés queimam, ou ficam defeituosos, ou fica com dificuldades de continuar a caminhada. E é por isso que precisamos conservar a paz. Porque todo aquele que não tem paz não tem como anunciar as boas novas. Porque as boas novas é para transmitir a paz. E aquele que não tem paz só espalha aquilo que tem. Por isso tem pessoas
pessoas que têm vidas amaldiçoadas, que só conseguem espalhar maldição, só conseguem espalhar contenda, só conseguem espalhar calúnias e tudo aquilo que destrói. Mas aquele que tem a paz, aquele que tem o amor, aquele que tem a tranquilidade, é tudo isso que a pessoa vai transmitindo. Então, todas essas são armas as quais conseguimos pelejar, conseguimos estar firmes e fortes diante da presença de Deus e contra os nossos inimigos. Nós conseguimos vencer todas as guerras, todas as batalhas espirituais. É um assunto muito longo, é um assunto muito profundo. Eu só dei praticamente algumas bases para que você possa compreender o que é isso de batalha, o que é isso de guerra espiritual. E você poder compreender que todos nós estamos em constante luta, em constante batalha, e precisamos estar firmes em Cristo Jesus para podermos vencer essas batalhas. Porque diz o livro de Romanos, capítulo 37, de que em tudo somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou e morreu por nós. E essa vitória será completa quando a morte ser eliminada, quando o pecado ser lançado no lago de fogo e quando a lei do pecado não dominar mais em nós. Aleluia. Então eu deixo essa palavra para você, em nome de Jesus. Amém.